Lucas capítulo 1, versículo 5, a palavra diz: existia no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Quero destacar aqui, infelizmente, temos às vezes que falarmos de pessoas que às vezes nem merecem, mas Lucas ele fala de Herodes. Quem é esse Herodes? Herodes era o rei da Judéia, ele foi colocado pelo Senado romano, da descendência de Esaú, e ele era um homem cruel. Herodes era um homem muito cruel, ele tinha medo de tudo, ele era aquela pessoa dominadora. E o texto fala de duas pessoas, Isabel e Zacarias, temente a Deus, mas também fala de Herodes, um homem violento, que matou até os seus próprios filhos, matou a sua própria esposa também, parentes. Era um homem terrível. E ele também, em Mateus capítulo 2, versículo 16, ele participou, ele que mandou matar as crianças quando os magos foram à procura de Jesus. Diz aí Mateus capítulo 2:16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Os magos chegaram dizendo: olha, nós viemos adorar o rei dos judeus. E ele, já com inveja, com medo de uma criança, mandou matar essas crianças. Muitos morreram. Herodes, ele teve uma morte cruel. Ele teve gangrena, muitas doenças, uma doença séria. A doença humilhou ele, sua pele ressecou. Ele morreu sofrendo, foi humilhado por essa enfermidade que aconteceu. Mas o seu sepultamento, ele foi enterrado em um castelo, seu castelo, né? E ele também queria na morte dele uma polpa, assim. Há algumas fontes que dizem que foram 500 servos levando as especiárias. Foi uma fortuna, só o caixão, a indumentária que teve para enterrá-lo. Agora, o que é que adianta ser sepultado com tanto luxo se ele não vai desfrutar da vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo? O texto também fala de um casal maravilhoso, servos do Senhor. Fala de Zacarias, um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, da turma de Abias. Essa turma de Abias era a turma que Davi, o rei Davi, ele dividiu os sacerdotes. E o versículo diz, né, que enquanto Herodes fazia o mal, ele fazia o bem. O versículo 6 de Lucas 1 diz: e era ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Zacarias e Isabel eram pessoas tementes a Deus. Eram ambos justos diante do Senhor. Então, quando você escuta essa declaração de Lucas, porque Jesus Cristo, ele rebateu muito os sacerdotes, os escribas, os fariseus, porque os fariseus e escribas, eles eram como se fossem os porta-vozes dos sacerdotes. E Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente está cheio de ossos e toda sorte de imundícia. Jesus estava falando isso. Zacarias, ele permaneceu firme ao Senhor, mesmo em meio a tanta corrupção, mesmo a tantas dificuldades, ele permaneceu firme no Senhor. Há uma expectativa que na época existia quase 20.000 sacerdotes, mas Zacarias estava firme, porque o profeta Malaquias, ele diz
Malaquias capítulo 1:6. Sacerdote que desprezais o meu nome, e dizem que desprezamos nós o teu nome. Os sacerdotes não honravam o Senhor, não glorificavam o Senhor, mas Zacarias permaneceu firme, porque a Bíblia diz que ele era um homem justo. Isabel e sua esposa eram pessoas dignas de confiança, estavam ali fazendo a obra do Senhor. Zacarias não estava olhando o que os outros sacerdotes estavam fazendo. Ele estava olhando o que ele estava fazendo para Deus. E é isso que você deve olhar. Não olhe o que os outros estão fazendo, mas olhe o que você está fazendo para Deus.